Mas vamos seguir nos nossos próximos tópicos, onde nós vamos eleger, né, algumas, digamos, abordagens metodológicas, né, dentro dessa perspectiva qualitativa e interpretativa. A primeira delas, né, é a pesquisação. Tá? Então, a metodologia dentro da perspectiva de uma pesquisa qualitativa e interpretativa, que nós vamos falar agora, é a pesquisação. E aí algumas das suas características, tá? Como eu disse, de maneira assim bem introdutória. Então, um ponto que eu elegi, né, que eu escolhi algum para falar um pouco, né, é a questão do foco no conhecimento e na ação ou intervenção, certo? Então, o que caracteriza, né, uma pesquisação é sempre esse duplo foco, né? O foco no conhecimento, na produção de algum tipo de conhecimento, e o foco também na ação, intervenção, certo? E isso tem repercussões nos objetivos. Toda pesquisação, ela vai trazer, né, as duas faces dessa mesma moeda. Quer dizer, ela vai trazer a face da produção do conhecimento, da investigação, né, e vai trazer a face da ação, da intervenção. E isso vai se refletir nos objetivos, no objetivo geral, inclusive, né? E aí você pode colocar dois objetivos gerais mesmo, né, numa proposta, num projeto de pesquisa baseado nessa ideia de pesquisação. Você pode ter dois objetivos gerais, um voltado para o conhecimento, para a investigação, e um outro voltado para a ação, para a intervenção. Ou um objetivo geral que consiga integrar, que traga essas duas ideias. Mas isso tem que estar, porque senão descaracteriza a proposta da pesquisação, né? Um outro ponto que eu trouxe é a ideia de conexão e processo. Por quê? Porque esses dois focos, ou esses dois objetivos, eles não estão dissociados, né? Eles estão integrados, eles estão em conexão. E eles acontecem, né, processualmente, ou seja, à medida em que há uma intervenção, quer dizer, metodologicamente, há uma intenção de agir, de intervir, né? Há uma intenção na ação, né? Essa ação, esse movimento de intervenção, né? Esse processo de ação é o processo também de conhecimento, é o processo também de produção do conhecimento, né? E vice-versa. O processo de produção do conhecimento se dá também no movimento da ação, né? Por isso que há essa característica da conexão e do processo. Isso é muito importante, né? O pesquisador ter ciência, né? Ter consciência disso, porque isso orienta todo o desenvolvimento desse projeto, inclusive dando coerência à proposta de uma pesquisação. De modo semelhante, né, os resultados, eles também são articulados, né? Então, eu não tenho resultado de ação dissociado do resultado de ação do conhecimento. O resultado que eu tenho da ação, né, ou dos efeitos, né, dessa ação, ou a própria ação, ou o processo da própria ação, é também, né, o resultado que corresponde ao conhecimento, né? Então, se eu estou falando de, por exemplo, uma intervenção numa organização comunitária, né, para gerir um determinado fundo, né? Então, a organização dessa coletividade, dessa comunidade, o modo como as pessoas elas se articularam ou deixaram de se articular, as dificuldades encontradas, as facilidades, os manejos, ou seja, todas essas mediações, né, deflagradas aí, seja pelo pesquisador, pelo grupo e pesquisador, todas essas ações, elas são também possibilidades de conhecimento, né?
de como esse grupo se desenvolveu, de como foi o movimento desse grupo. Isso é também a produção do conhecimento. Então, os resultados eles são articulados. Na pesquisação, como nós vamos ver também em outras abordagens, né, sempre há uma variação. A gente fala pesquisação de um modo assim bem genérico, mas existe uma variação muito grande. Na literatura traz isso. E essa variação ela pode se dar do ponto de vista do processo, né? Ela pode se dar do ponto de vista do produto, do conhecimento, da autonomia. Então, por exemplo, eu posso ter uma proposta de pesquisação que ela é mais voltada para o produto, né? Que é normalmente utilizado aí nos meios corporativos, industriais, não necessariamente feito com o intuito de uma pesquisa científica acadêmica, mas é uma pesquisa e eu quero desenvolver um produto, eu quero desenvolver um serviço, né? E aí eu tenho toda uma metodologia da pesquisação, mas o meu foco principal, claro, tem a produção do conhecimento, tem todas aquelas características dos dois objetivos, da conexão, do processo, etc., dos resultados articulados, mas o meu foco é o produto final, certo? É o serviço melhor elaborado, tá? Ou eu posso ter o foco no processo, né? Eu não estou interessado de uma maneira assim, não estou interessado em privilegiar o resultado em si. Meu interesse maior é acompanhar o processo, por exemplo. Ou uma outra diferença que a gente vai ver daqui a pouco, né, mais adiante, no próximo vídeo, o foco pode estar mais centrado no pesquisador, onde ele decide mais, onde ele opera mais, né? Ou o foco da relação de poder pode estar mais partilhado. Então, essas variações, né, elas vão indicar direções que a pesquisação ela vai tomar. Se é uma pesquisação mais participativa, mais colaborativa, mais centrada no resultado, etc., né? Então, há uma variação. Nós não vamos aprofundar nessas variações, porque, como eu coloquei, a ideia é que, pelo menos nesse momento agora, que a gente faça uma coisa assim mais introdutória, trazendo aí algumas abordagens metodológicas acerca da chamada pesquisa qualitativa interpretativa.